Meus amigos, quando o Grêmio no sorteio caiu para jogar contra o Brasiliense, nós fizemos uma análise aqui. E hoje nós vamos fazer uma análise também do time do Vitória. É uma análise bem interessante dessa equipe que vai enfrentar o Grêmio nas oitavas de finais da Copa do Brasil, o Grêmio rumo ao Hexa. Quer saber um pouco mais? Te inscreve no canal, vem com a gente e vamos acompanhar. Pois bem, gurizada. Grêmio e Vitória da Bahia. O que esse Vitória da Bahia tem? O que a Baiana tem? O que a Baiana tem? O que esse Vitória da Bahia tem? Fazendo o trocadilho mais infame possível. Pois é, meus amigos, o que a gente conhece do Vitória da Bahia foi praticamente o que nós vimos na partida contra o Inter. O time da Vitória da Bahia, do Vitória da Bahia que tem uma característica bem peculiar do futebol nordestino. Ele é tradicionalmente muito parecido com o futebol nordestino, porém ele tem duas coisas que o diferenciam. Ele faz o Vitória da Bahia faz uma leitura moderna de futebol, ele faz uma leitura de atitudes que ele deve tomar dentro do futebol para ter resultados positivos, que é a colocação de jovens. Ele misturado com a característica do futebol nordestino de velocidade e leveza, e também a zaga muito fraca. Então nós vamos tentar analisar um pouco. O Vitória da Bahia, que perdeu a primeira partida para o Inter em Porto Alegre, o Vitória da Bahia, que perdeu para o Inter na Bahia, foi um time que se mostrou rápido, né, interessante, toque de bola e tal, e perdeu por infantilidade da sua zaga. Então já sabíamos uma coisa, nós sabemos, a zaga do Vitória da Bahia é uma zaga trabalhada, sim, e isso nós não precisamos esconder. A zaga do Vitória da Bahia é uma zaga que não é uma zaga forte, não é tu ter um Kahneman, Jeromel, tu ter uma zaga que meta respeito, sabe? Uma zaga assim, é uma zaga que ela é um pouco mais leve do que o normal. Ela não é uma zaga por exemplo, uma zaga que faria um time, por exemplo, vou dar um exemplo, um time que fosse, por exemplo, um time paranaense ou um time de Santa Catarina que jogasse por uma bola fechadinho, com os jogadores atentos ali, zagueiros. Ela não tem essa característica do futebol. Não é um time que vai conseguir ficar atrás da linha da bola se defendendo. Não, é um time que vai precisar atacar. É um time que vai precisar atacar. E outra característica também muito importante desse Vitória da Bahia é que ele tem jovens jogadores jogando. E aí, para nós, isso. Inclusive, os 3 jogadores que fizeram gol contra o Inter foram 3 jogadores com 20 anos de idade. 3 jogadores com 20 anos de idade. Ou seja, não, né, para nós que acreditávamos numa renovação do Grêmio com o Thiago Nunes e hoje estamos vendo que ele está colocando o que tem de mais velho no time para jogar, esperamos que a gente não pague por essa omissão. Mas vamos falar. Então, o Vitória da Bahia tem um time leve e um time jovem. E o que isso faz? Geralmente, os times do Nordeste, o histórico dos times do Nordeste do Brasil sempre foram ter equipes mais envelhecidas e com futebol rápido. O que fazia com que no segundo tempo, geralmente, essas equipes cansavam. Elas impunham um ritmo muito forte e no segundo tempo elas cansavam. Além de ela ter sempre uma zaga que não era confiável, tomava gol e isso prejudicava sempre o desempenho. O que nós estamos vendo hoje na característica dos times nordestinos, salvo o Sport do Recife, que são equipes que têm um poder de renovação. E tu vê isso no Ceará e também tu vê isso no Vitória da Bahia. Sem contar no Bahia, que já está há alguns anos fazendo isso. O Bahia e o Fortaleza já estão há alguns anos fazendo isso. Mas em especial eu quero falar do Vitória da Bahia. Então o Vitória da Bahia se atentou que isso é uma solução mercadológica, uma solução de mercado. E o que nós vimos no Vitória da Bahia contra o Inter foi exatamente isso, uma equipe destemida. Uma equipe que não tinha problema de atacar, que não tem vergonha de atacar, que é leve, não tem uma zaga segura, mas que pela sua juventude, né? Porque uma coisa é o seguinte, vou fazer um parêntese aqui. Tu ter uma juventude qualificada jogando, ela tem prática de jogo. Tu ter uma juventude extremamente qualificada olhando no banco, olhando em casa na net, porque o treinador prefere botar, no nosso caso do Grêmio, o Zé Everton sem bolinha, o Alisson,
o Luiz Fernando e os nossos lá, o Léo Chu tá esperando, o Guilherme Guedes está esperando, o Guilherme Azevedo está esperando. O que nós temos hoje de realidade é isso. Os nossos jovens estão esperando. Os jovens do Vitória estão em campo. Por mais que os nossos jovens sejam jogadores que joguem em uma seleção brasileira, coisa assim, os jovens do Vitória da Bahia hoje tem ritmo de jogo. E essa é a minha grande preocupação em relação a esse jogo do Grêmio contra o Vitória da Bahia. Tá? Então, fazendo uma análise sobre o que esse adversário pode nos passar, essa é a minha grande preocupação. O time do Vitória da Bahia tem jogadores jovens? Sim. E onde estão esses jovens? Jogando. O Grêmio tem jogadores jovens? Sim. Onde estão esses jovens? Olhando os velhos errarem mais uma vez. E aí, aí falando já de Grêmio, tu tem desde o Paulo Vitor, que parece que não vai jogar agora, mas jogou algumas partidas, inexplicavelmente, em vez de dar ritmo de jogo aos goleiros reserva, né, por causa do Breno com a seleção olímpica e também com o coronavírus, em vez de dar ritmo de jogo, a gente viu darem ritmo de jogo ao querido e amado Paulo Vitor. Então, aí nós temos uma situação que ela é bem sucinta já no time do Grêmio, uma situação bem clara. O Paulo Vitor tem ritmo de jogo, os jovens não. Também tu tá dando ritmo de jogo, tu vê jogadores como o Lucas Silva, que a gente cansou de ver jogar, o Luiz Fernando, agora chegou o Jonathan Robert, que não é um jogador velho, mas é um jogador que parece que tem muito respeito, para não dizer amizades dentro do grupo de jogadores, que é um jogador que também tem que jogar, nem que seja improvisado, mas ele tá jogando, nem que seja no improviso, o que também o torcedor já começa, o torcedor mais atento já começa a ficar assim, puxa, mas por que isso? Tu tem tantos jovens jogadores, cadê o Pedro Lucas? E aí, gurizada, essa é uma preocupação que eu particularmente tenho e eu quero dividir com vocês em relação ao Grêmio para essa disputa com o Vitória da Bahia. E o Vitória da Bahia, que tem um treinador que eu particularmente gosto, que é o Ramon, que é o treinador mais da nova geração, mas que entende muito de futebol, entende muito de toque de bola, entende muito de marcação por zona, um treinador que, né, um cara que quando foi jogador foi treinado pelos grandes treinadores, ou seja, não é um cara que nasceu ontem pro futebol, um cara que tem um certo talento e que começa a receber chances, treinou o Vasco, agora tá no Vitória. Então, me preocupa um pouco esse confronto. O Vitória que jogou contra o Inter foi facilitado? Foi. O time do Inter muito fragilizado, o time do Inter estava muito fragilizado. Taticamente, o Inter perdido, né? O Inter perdido taticamente, o Inter com peças que não se adequavam ao esquema de jogo, forçando um esquema de jogo. Então, o Vitória da Bahia se aproveitou disso, além de todo um nervosismo que a gente viu em cima do Inter. O Grêmio vai ter isso? Provavelmente não. O que eu não posso garantir para os meus amigos aqui que estão me assistindo é se o Thiago Nunes estará no banco do Grêmio no confronto contra o Vitória da Bahia. Isso eu já não posso dizer para ninguém, porque realmente eu não sei se o Thiago Nunes vai estar, porque o fato é que o Grêmio hoje, qual é a situação hoje do Grêmio? O Grêmio hoje é lanterna no Campeonato Brasileiro, tem 0 pontos e tem uma partida contra o Santos que nunca foi fácil, né? O Santos, mesmo com os guris, sempre nos impôs dificuldades, porque além disso, porque o Santos é um time que sempre nos encurralou dentro do nosso campo. Então o Santos sempre nos colocou em dificuldade como um adversário. Sempre foi um adversário que nos impôs muita dificuldade. Quinta-feira tem Grêmio e Santos, um jogo de televisão, um jogo e um jogo que, né, que pode definir muito sobre o nosso treinador, né? Já tem muita gente pedindo o Filipão, que eu acho que já deveria ter sido o Filipão, porque o Filipão tem um histórico de limpar elenco, né? O Filipão, sempre que ele chegou, ele limpou o elenco. O Filipão, que vem em 93, limpa aquele elenco de jogadores. Primeiro ele consegue um título da Copa do Brasil, mas depois ele limpa, ele consegue, né, ajeitar negócio para jogadores ali que saem, como o zagueiro Aguinaldo, o Pingo, e ele troca todo um time e coloca um monte de jovem e ganha Libertadores. Depois o Filipão em 2014 faz a mesma coisa, com Marcelo Moreno, Barcos, todos aqueles caras ali. Ele consegue também fazer uma limpa no time e o Grêmio consegue depois deslanchar com o trabalho do Roger Machado e ganhar Libertadores também. Então eu acho que o Filipão era o nome da vez, porque nós temos muitos jogadores que já estão muito ambientados ali, que precisam tomar uns novos ares. E o Filipão é o cara ideal para dizer, meu amigo,
obrigado por tudo que tu fizeste, pode passar no RH e ali vão te encaminhar para um novo caminho na carreira que vai te ajudar muito e também vai ajudar o clube. Pois bem, gente, essa é a minha análise. Eu acho que o Vitória da Bahia é um adversário perigoso, um adversário chato e, sobretudo, um adversário jovem. E a juventude do Vitória da Bahia, comparado, são jovens que estão jogando e estão pegando ritmo de jogo, pode ser um determinante bem complexo para o nosso time envelhecido que não consegue jogar contra times jovens e que fazem a bola correr e circular, uma vez que nós temos jogadores mais pesados, como, por exemplo, um Thiago Santos e um Maicon. É isso aí, torcendo para o Grêmio, analisando e vamos ver o que vai acontecer. Um abraço para todo mundo e simbora, quinta-feira tem jogo, vamos fazer uma análise também desse jogo e o nosso pós-jogo. Um abraço, fui, não esquece de se inscrever no canal, apertar no sininho, beijo para todo mundo, fui.